Para um mar de audiência, hoje, segunda-feira, dia 7 de julho, começa agora mais uma edição do Direto ao Ponto e eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida e te agradecer também pela audiência, por ceder um espaço em sua casa, em seu lar, para que essa programação possa entrar para levar a palavra de Deus para sua família e também para você. Direto ao Ponto tem a finalidade de trazer temas atuais, temas relevantes, temas pertinentes, claro, com base na Bíblia Sagrada, temas atuais respaldados com a Bíblia Sagrada e que os nossos pastores, nossos convidados, têm a missão, a função de responder os questionamentos levantados em cima desses temas. Vocês sabem que eles não cortam voltas, eles têm aqui uma ideia, eles têm aqui uma opinião baseada na Bíblia Sagrada para orientar você. Eles não cortam volta, eles vão realmente simples e objetivo para responder o tema que nós vamos discutir e também as questões que são levantadas. Essa é a nossa finalidade, porque nós não temos aqui nenhum propósito de trazer desconforto no seu questionamento, na sua sabedoria, no seu questionamento, na sua teologia, não. A nossa missão é ir exatamente direto ao ponto para responder certas questões. E você sabe que os nossos pastores, além de ter base na Bíblia Sagrada, responder tudo à luz da palavra de Deus, os nossos convidados, nossos pastores, eles têm experiências da vida, porque eles convivem diariamente com pessoas, com famílias, com igreja, e isso faz com que eles venham ganhar experiência. E eles vêm aqui, exatamente isso, em cima dessas experiências, em cima da palavra de Deus, ajudar você que precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, porque em cima desses questionamentos vem também respostas que vai orientar você. Muito bem, prepara a vinheta aí, Kennedy, porque está no ar mais uma edição do Direto ao Ponto para você. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar em seu coração, que Deus te abençoe, que Deus possa retribuir todas as bênçãos sobre a tua vida. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que estão nos assistindo. Quero mandar um abraço aqui. Ontem eu estive na congregação de Laranjinha e eu disse para os irmãos que eu iria hoje mandar um abraço para todos nesse final de semana, sábado e domingo, lá com o pastor Giovanni Tavares. Que Deus abençoe e até eles me deram aqui uma lembrança, uma caneta do conjunto Sinfonia Celeste Vocal. Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês aí, a audiência espetacular dos irmãos lá de Laranjinha, todos eles estão curtindo diariamente aí o Direto ao Ponto. Também muitos irmãos nos ouvem pela Rádio Vertical 97.7, que Deus abençoe os irmãos da Rádio Vertical também, que estão aí nos assistindo. Muito bem, estão aqui já os meus convidados, pastor Luiz André Cercal, pastor João Fidelis, pastor Valdecir Bruno, e eu quero já de imediato cumprimentar pastor Luiz André Cercal mais uma vez. Seja bem-vindo ao estúdio da RCR TV, que Deus te abençoe, companheiro, e fique à vontade, é claro. Primeiramente, a paz do Senhor a todos os ouvintes, a paz do Senhor aos companheiros, ao Obadias. Nós estamos mais uma vez aqui no programa Direto ao Ponto, para colaborar naquilo que for possível, naquilo que estiver no nosso alcance. Nós estamos aí com um tema muito abrangente, que fala da estima. Vamos falar sobre a autoestima, a baixa estima, o efeito de ambas. E eu acredito que nós estamos num ambiente muito saudável hoje para poder falar desse tema tão relevante nos dias atuais, irmão Obadias. Com certeza, pastor Luiz André Cercal. Quero cumprimentar também o pastor João Fidelis. Que Deus abençoe, pastor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da RCR TV. Paz do Senhor, irmão Obadias. Para nós é uma alegria poder estar com o irmão aqui, né? E hoje um programa especial, né, na RCR TV, falando sobre o complexo de inferioridade, falando sobre este assunto tão maravilhoso. E eu sempre digo o seguinte, nós não devemos ter o complexo de inferioridade, mas eu considero o cristão verdadeiro como a lua. Às vezes ele está lua cheia, daqui a pouco ele está quarto minguante, mas não deixa de servir a Deus
e de receber o brilho do Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe, irmão Obadias. Obrigado, pastor João Fidelis. Também tenho a alegria de receber aqui nosso companheiro, pastor Valdecir Bruno. Mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, companheiro. Obrigado, irmão Obadias. É uma alegria poder retornar mais uma vez a essa programação, que tem sido uma bênção de Deus para todos os lares, todas as pessoas que nos assistem, diariamente, essa programação, trazendo sempre temas de relevância, importantes demais. E o tema dessa tarde não será diferente. Vamos falar, na verdade, sobre um assunto que atinge uma boa parte das pessoas que estarão nos assistindo, e com certeza Deus irá, através dessa programação, quem sabe até curar algumas pessoas desse sentimento, que é o complexo de inferioridade. Com certeza, assim eu também acredito. Muito bem, vamos a um vídeo que vai trazer a reflexão sobre esse tema, o complexo de inferioridade. Pastor Ricardo Gondim trazendo uma mensagem de reflexão sobre esse tema que nós vamos tratar no Direto ao Ponto de hoje. O que é complexo de inferioridade? Deixa eu ser bem claro. Eu fui na Wikipédia. Deixa eu dizer o que eu li na Wikipédia, na internet. Complexo de inferioridade, no campo da psicologia, é um sentimento de que se é inferior. Esse sentimento pode emergir de uma inferioridade imaginada. É frequentemente inconsciente. E pensa-se que leva os indivíduos atingidos pela inferioridade à supercompensação. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ele tenta compensar, às vezes, sendo demais naquilo que ele faz. Por exemplo, uma pessoa tem complexo de inferioridade e ele pode ser um ativista. A pessoa não para, tem 1000 projetos. Ele está querendo compensar. Ele pode ser arrogante. Pessoa que tem complexo de inferioridade, ele tem muitas vezes esnobismo, ele é um snob. Aí você olha e diz, mas que cara snob? Mas ele não é snob, ele tem um sentimento de diminuição interna na alma. Que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial. É diferente de um sentimento normal de inferioridade. As pessoas, claro, todo mundo, você sempre vai encontrar alguém mais alto do que você. Se eu for num jogo de basquete da NBA, nos Estados Unidos, eu sou baixinho. Diante do LeBron James, o grande astro do basquete americano, eu sou um tampinha. Porque ele é um enorme. Só que o LeBron James, ele pode ser fisicamente mais alto, mas se ele estiver diante de um jogador de xadrez, ele vai se sentir um tosco, porque o jogador de xadrez é muito mais inteligente do que o LeBron James. Só que o jogador de xadrez talvez não saiba pregar como eu prego. Ele é um excelente jogador de xadrez, mas ele não sabe se comportar no púlpito, não sabe falar em público. Então, claro que os sentimentos de inferioridade estão em todos nós temos, em alguma área. Agora, o complexo de inferioridade é quando isso é agudo dentro da gente. É quando a gente convive com isso o tempo inteiro. Não pode se olhar no espelho que fica todo tempo vendo defeito no rosto. Não pode conviver com o outro porque está o tempo inteiro querendo compensar a relação com o próximo. Da onde vem o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade? Vem desde o nascimento. Todo mundo nasce, claro, no nascimento da gente, a gente já começa a ser comparado. Na hora que você nasce, já começam as comparações.
Qual a cor dos olhos? Nossa, como ele nasceu carequinha. Nossa, como ele tem um cabelo lindo, já de pequenininho. Ah, como ela é bonitinha, olha o narizinho dela. Quantos quilos pesou o seu filho? 3,4 kg. Pois o meu foram 3,8 kg. Grandão, né? Já começam as comparações. Com quanto tempo andou, com quanto tempo falou, com que idade começou a ler. E essas comparações, eu até brinquei da outra vez, elas continuam vida fora, né? Tá aí, pastor Ricardo Gondim, trazendo uma reflexão sobre complexo de inferioridade. Em cima desse tema, nós vamos trabalhar sobre como superar esse complexo, como superar o complexo da inferioridade. E na verdade, que há muitas pessoas que sofrem com essa doença, que atinge a alma da pessoa, que atinge a autoestima da pessoa, que atinge o lado emocional das pessoas, dos seres humanos hoje, principalmente no corre-corre da vida. Nossos pastores estão aqui, pastor Luiz André Cercal, pastor João Fidelis, pastor Valdecir Bruno, para exatamente te orientar, te ajudar a você prosseguir e vencer essa terrível doença. Eu quero convidar o pastor Luiz André Cercal, logo em seguida pastor João Fidelis, na sequência pastor Valdecir Bruno, para cada um deles dar uma palavra de introdução. E você também pode participar conosco aqui hoje. Pode entrar em contato com a nossa produção através da nossa rede social Facebook. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar o seu questionamento, pode mandar a sua opinião. facebook.com/RCRTV Criciúma, facebook.com/RCRTV Criciúma, ou através dos nossos telefones. Nós temos 2 telefones à sua disposição. Nós temos o telefone 3411-6833, 3411-6833, ou através do celular, operadora TIM, 9813.000, 9813.000. Você pode mandar o torpedo, como também, se você tem no seu smartphone o aplicativo WhatsApp, você pode mandar também a sua pergunta através do WhatsApp, tá bom? Pastor Luiz André Cercal, a sua palavra de introdução, mediante ao tema que nós vamos debater no Direto ao Ponto de hoje. Complexo de inferioridade. Essa palavra nos leva a pensar em uma doença aguda no campo sentimental do indivíduo. É um desequilíbrio, um desnível emocional. Porque quando ainda é um sentimento de inferioridade, ainda é uma fase inicial. Mas quando se trata de um complexo de inferioridade, abrange muitos fatores: emocional, desequilibrado, tanto exacerbado quanto diminutivo. Eu acredito que à luz da Bíblia nós podemos hoje ajudar as pessoas a se equilibrarem e aqueles que estão de fato equilibrados poder se ajustar à luz da palavra de Deus, e nós temos aí um ponto de partida para nos mantermos de fato equilibrado diante de uma sociedade tão desajustada emocionalmente. Tá certo, tá aí a palavra do pastor Luiz André Cercal. Pastor João Fidelis, a sua palavra também de introdução. Meu querido amado irmão Obadias, eu já vou direto na Bíblia, né? Amém. O complexo de inferioridade, eu considero como uma doença que pode vir também da parte espiritual, colocada pelo próprio inimigo de nossas almas. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o diabo quer que você viva com este complexo de inferioridade, mas Jesus quer que você tenha vida e vida com abundância. Que Deus possa abençoar, é um tema muito importante, e nós temos aí muitas experiências, eu no campo, como pastor, como obreiro, como pregador do Evangelho,
Eu até tenho um testemunho forte para dar nessa área, e depois eu vou relatar esse testemunho, né, do que o complexo de inferioridade pode fazer na vida de uma pessoa e o que Jesus pode fazer, né? Então é muito importante esse tema, e você fique ligado conosco e você vai ser abençoado por Deus com certeza. Tá certo, tá aí a palavra do pastor João Fidelis. Pastor Valdecir Bruno, sua oportunidade. Muito bem, o complexo de inferioridade, nós já ouvimos através do vídeo ali alguma coisa que na área da psicologia, ele é um sentimento de que se é inferior a outro de alguma forma, né? De alguma forma. Até a gente observou que ele foi feliz na colocação, fazendo a comparação entre o jogador de basquete, o jogador de xadrez, que em alguma atividade um é maior do que o outro e em outra atividade é inferior. E quando eu olho para essa questão desse sentimento, dessa questão de inferioridade, eu anotei alguma coisa aqui da seguinte forma: eu vejo isso como duas fases. Por quê? Porque existe o sentimento de inferioridade normal, né? Que normal. Esse sentimento de inferioridade, quando ele está no nível normal, ele pode atuar na vida da pessoa como um incentivo para o seu próprio crescimento pessoal. Ou seja, quando eu me sinto menor, quando eu me sinto inferior, eu estou neutralizando na minha vida todo o sentimento de orgulho, de arrogância, né, de achar que eu sou maior do que alguém. Então, quando ele está nesse nível, nesse sentimento de inferioridade, é só um sentimento, ele pode trazer benefícios à minha vida. Agora, o grande problema é quando ele passa a ser um complexo de inferioridade. Aí, a pessoa que possui esse complexo de inferioridade, ele já está num estágio bem avançado, né? A sua vida é uma vida de desalento, ele não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Tudo que ele faz, nada dá certo. E aí é por isso que a gente observa, irmão Obadias, que pessoas inteligentes, pessoas bonitas, pessoas criativas, que tinham tudo para dar certo, mas fracassam na vida. Por quê? Porque dentro delas existe esse sentimento, esse complexo de inferioridade. E eu não sei se os senhores sabiam, mas eu fiz um estudo ali. Eu descobri que 95% das pessoas em nossa sociedade sentem-se inferiores em alguma área da sua vida. Então veja que isso aí não é uma coisa isolada, né, de um ou de outro. Existem muitas e muitas pessoas que são complexadas em alguma área da sua vida. E é por essa razão que eu volto a dizer que esse programa será de suma importância, porque nós vamos tratar desse assunto pela palavra de Deus, biblicamente. Nós já ouvimos o pastor Cercal, enquanto estávamos conversando aqui, ele falando a respeito de alguma coisa sobre um sentimento que pode ser bom, como nós temos personagens bíblicos, né, que tiveram este sentimento de inferioridade, mas que através disso realizaram grandes obras para Deus. Então é importante que você fique ligado, porque essa programação pode curar a sua alma nessa tarde. Tá certo, pastor Valdecir Bruno, nós vamos ao primeiro intervalo. Na sequência, nós vamos voltar para fazer aqui um bate-papo bem legal, bem acalorado. Nossos pastores terão aqui a oportunidade de trazer exemplos, conforme o pastor João Fidelis já colocou, que tem algum testemunho para contar, com certeza vai te ajudar. Pastor Valdecir Bruno colocou que a maioria das pessoas sofrem com essa doença. E é verdade. Em alguma área, nós sofremos com essa questão. Se sentimos ninguém, se sentimos inferior àquele que está diante de nós. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência nós voltamos com mais direto ao ponto para você. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Diego Vasconcelos e eu quero lhe fazer um convite muito especial. No dia 19 de julho, num sábado, a partir das 18h30, estaremos aí na templo sede da Assembleia de Deus em Criciúma.
Santa Catarina. Em uma celebração de louvor, com banda ao vivo. Venha adorar a Deus conosco. Vamos estar buscando ao Senhor juntos. 19 de julho, a partir das 18h30, Templo Sede da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe. God bless. Sempre vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, minha resposta. A Assembleia de Deus de Criciúma está de portas abertas esperando por você. Venha participar dos cultos e tenha um real encontro com Deus. Domingo pela manhã, às 9 horas, nossos professores têm a missão de ensinar quem está disposto a aprender mais sobre Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, venha se alegrar no culto da família. Segunda-feira, tarde da solução com Deus, a partir das 14h30, sempre com uma mensagem para o seu coração. Terça-feira, ao 12h30, você é nosso convidado para almoçar com Deus. Culto Almoçando com Deus. E às 19h30, culto de ensinamento com pastor João Seno Weiler. Quarta-feira, às 20 horas, os jovens se encontram na Quarta Jovem. Quinta-feira, mais uma vez você almoça com Deus ao 12h30. E às 19h30, venha clamar a Deus no culto da vitória. Sexta-feira, 14h30, mensagens proféticas e abençoadas na Tarde da Bênção. Sábado, 19h30, você não pode ficar de fora. Mais um culto de louvor ao Senhor. Na Assembleia de Deus de Criciúma, é assim. Todo dia é dia de adorar a Deus. Rua Duque de Caxias, número 9, Centro. Você é nosso convidado especial. Você aprendendo mais sobre Deus. Venha aperfeiçoar seu conhecimento bíblico no Instituto Teológico Querigma. Curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, capacitação e integração. Professores capacitados e uma excelente estrutura esperam por você. Matricule-se agora mesmo. Instituto Teológico Querigma. Rua Almirante Barroso 367, bairro Comerciário. Fundos do Estádio do Criciúma Esporte Clube. Telefone 3433-1039. Acesse www.itkteologia.com.br. Estamos de volta com mais um bloco do Direto ao Ponto desta segunda-feira. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho. O ano já foi praticamente mais da metade aí. Que Deus abençoe você. Estamos caminhando aí e que o Senhor possa lhe recompensar por você estar assistindo esta programação e você que está nos ouvindo também através da Rádio Vertical. Nosso tema de hoje é como superar o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Mande a sua participação, mande a sua pergunta, o seu questionamento para facebook.com/RCRTV Criciúma, facebook.com/RCRTV Criciúma, ou através dos telefones 3411-6833, 3411-6833 ou o celular 9813.000, 9813-1000. Nossos pastores, cada um já deram a sua palavra de introdução mediante a esse tema. Nós vamos fazer agora um bate-papo bem legal, bem acalorado, em cima desse tema, que é um tema de muita importância, sim, que merece a atenção, sim, e é por isso que os nossos pastores, cada um já destacou a importância desse tema. Inclusive, pessoas da sociedade sofrem com essa doença, como também pessoas que estão dentro da igreja sofrem com essa doença. E nós estamos aqui para te ajudar através da palavra de Deus. Pastor Luiz André Cercal, pastor Valdecir Bruno, pastor João Fidelis, é uma doença. Já temos essa ideia de que pode ser tratado como uma doença. E essa doença, ela já nasce, já vem com a pessoa já nasce com esse complexo de inferioridade, ou na medida que ela vai crescendo, essa questão, esse problema vai aparecendo para a pessoa. O pastor Ricardo Gondi deu uma pincelada em cima dessa questão, pastor Luiz André Cercal. Se no âmbito psicológico entende que o sentimento de inferioridade
ele pode vir desde o ventre da mãe. O comportamento da mãe, a situação da gestação, e depois também, pós-parto, o comportamento com esse filho, isso gera, então, uma cadeia que pode se propagar e ajudar depois a pessoa a contrair essa doença, já quando adolescente, jovem e adulto. Mas eu gostaria de, nessa tarde, me ater na palavra de Deus e fazer 3 perguntas ao nobre telespectador. A primeira pergunta é: o que você pensa de si mesmo? O que você acha de si mesmo? A segunda pergunta é: o que você pensa que Deus acha de você, vê em você? E a terceira pergunta é: como você se comporta diante de pensar o que as pessoas no lado externo pensam de você? Eu vou levar você para o livro de Juízes, capítulo de número 6. A palavra do Senhor, para poder, em rápidas palavras, dar explicação a essas 3 perguntas. Capítulo 6 do livro aos Juízes, verso 12, a palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui nós temos a pergunta, as respostas para as perguntas que eu acabei de fazer. Dentro do contexto do capítulo 6 do livro aos Juízes, nós sabemos que Israel, a nação de Israel, vivia numa situação muito difícil a essa altura. E esse jovem por nome Gideão, ele estava, de certa forma, abalado com a situação. E ele tentou resolver o problema dele, problema econômico dele, indo trabalhar em um lugar impróprio, para poder salvar a alimentação dele e da família dele da mão dos inimigos. Mas ele estava com a estima baixa, Obadias. Muito baixa ele estava com a estima. E ele não via, não tinha a visão que Deus estava tendo dele. E quando então Deus teve a oportunidade, ele, Gideão, permitiu que Deus entrasse em cena na vida dele. Deus então envia-lhe um anjo a falar-lhe, dizendo: varão valoroso, homem de valor, o Senhor é contigo. Eu pergunto, será que o Senhor ali fez uma propaganda de autoestima? Ou realmente o Senhor conhecia o verdadeiro valor de Gideão, que nem mesmo ele conhecia? Ele se sentia para baixo, se sentia diminutivo. Quando o anjo lhe falou essa palavra, homem de valor, o Senhor é contigo, ele olhou e disse: ai, meu Senhor, não é comigo não. Se o Senhor fosse comigo, nada disso que está acontecendo aconteceria. O que é feito dos contos, dos que os nossos pais falaram? Veja que ele estava atrelado ao passado, estava pensando no passado, e o passado lhe estava trazendo dificuldade e problema. Se eu fosse valoroso, se eu fosse tudo isso que o Senhor está a dizer, por que as coisas estão acontecendo assim? Então Deus disse: tu és um homem de valor, tu és um homem valoroso. É nessa tua força que eu vou te usar para dar um livramento à tua família, à tua casa, a ti mesmo e a essa nação. Então, quando Deus olhou para Gideão, não olhou como um anjo, ou anjo valoroso, ou arcanjo valoroso. Não, homem valoroso. Deus olha para nós nas condições de homens e vê nós com grandes valores. Por quê?
porque Ele foi que nos criou. Pastor Luiz André, deixa eu interromper o teu raciocínio, porque dentro desse texto a gente descobre muitas coisas, conforme o senhor colocou, que orienta, de certa forma, mesmo pessoas que sofrem com essa questão da inferioridade. E uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar um pouco claro é a questão de ser humilde e vocês ter essa questão da inferioridade mesmo. Porque uma coisa é Deus elogiar, outra coisa é o homem elogiar, né? Então quem está chamando a atenção para um elogio, dando aquele autoestima para Gideão, não é um homem qualquer, ou seja, não é um ser humano, é um anjo. É aquele que sabe o perfeito valor que conhece, o ser humano tem. que conhece por dentro e por fora o Gideão, que estava no momento de tristeza, naquele exato momento de crise em Israel. Então a minha pergunta é, naquele momento ali, o anjo, conhecendo ele, sabendo quem era Gideão, está diferencia essa questão de humildade. Não era que Gideão era um rapaz humilde, era que ele estava se sentindo inferior mesmo àquela situação, ele não se sentia apto para ser o líder ou liderar aqueles 300 homens ali? Perfeitamente. Ele disse, eu pertenço à tribo de Manassés, como querendo dizer ao anjo, tu que assiste diante de Deus, faz uma análise cronológica e veja que da tribo de Manassés não surgiu ainda um líder em Israel. E além de eu pertencer à tribo de Manassés, eu pertenço a uma clã. O meu pai é chefe de uma família, a mais pequena. Eu sou insignificante. Então ele nasceu, se criou e foi perpetuado dentro dele esse sentimento de pequenininho, não sei fazer nada, não consigo guerrear, a minha nação é mais pequena, a minha tribo é menor, nós somos derrotados. Perfeitamente. Então o Senhor veio a ele e disse, não é isso que nós estamos sabendo a teu respeito. O que estamos sabendo a teu respeito é que Deus nos enviou a dizer que tu és valoroso, que a tua atitude soma positivo diante de Deus. Então, eu quero dizer nessa parte que mesmo diante da nossa pequenez, é bem verdade que o sentimento, ele pode ser inferior ou superior. Porque também há o sentimento de superioridade. Sim. E isso também é um agravante muito sério na sociedade. É mais fácil conviver com alguém que tem o sentimento de inferioridade, porque você pode se colocar ali para ajudá-lo, levá-lo a um equilíbrio. É mais fácil do que você trazer um que tem sentimento de grandeza, de exacerbância, se sente às vezes até um Nabucodonosor, um próprio Deus. Então é muito difícil. Então o que o Senhor fez com Gideão foi mostrar a verdadeira identidade dele. Aquilo que ele mesmo desconhecia, aquilo que a família dele não via, que os vizinhos não sabiam, não enxergavam, e que nem ele mesmo conseguiu trazer de dentro da sua identidade. Deus mostra para ele que ele, como homem, carne e osso, limitado, ele tinha grande valor para fazer o que estava fazendo. Pastores, o pastor João Fidelis, o senhor concorda com essa ideia aí? Eu acho muito interessante essa passagem, pastor Bruno, também, do Gideão. Ali é um retrato, é um texto clássico que vai abordar e vai tratar exatamente esse tema. Ele se sentia um ninguém, eu não posso fazer nada, não consigo fazer nada e não toma ação, atitude para fazer nada. Nós vamos ver, irmão Badias, dentro da Bíblia Sagrada, que esse sentimento de inferioridade, ele caminhou com vários homens de Deus, que foram chamados por Deus. Por exemplo, se você for olhar o profeta Jeremias, quando Deus chamou ele para dar ele como profeta das nações, ele diz, eu não sei nem falar, sou simplesmente uma criança. O próprio Moisés, Deus tinha uma grande obra com Moisés, enviar Moisés para libertar o povo. O que foi que Moisés disse? Senhor, manda outro, eu sou tato de língua, não sei falar, né? Por exemplo, com Josué, quantas vezes Deus teve que falar com ele, seja forte, levanta, seja forte, eu sou contigo. Mas ele estava com aquele sentimento de inferioridade. Né? Verdade. Eu creio assim, irmão Obadias, Deus levou Gideão a decisões. Ele se achava incapaz de tomar determinadas decisões. E Deus mostrou para Gideão que ele é o Senhor Deus, pode todas as coisas, através da vida de um homem. E eu sempre digo o seguinte,
Se nós olharmos para o milagre da vida, todos nós que nascemos fomos campeão uma vez. E fomos um grande campeão. De que maneira, pastor? Agora você imagine, você que está aí nos assistindo, que está dizendo assim, ó, eu nasci para fracassar, eu nasci, eu toda a vida fracassei, eu nunca tive vitória na minha vida, nunca vou conquistar nada na vida. Eu quero dizer para você que o fato de você estar vivo, você já foi um grande campeão. Imagine, irmão Obadias, nós temos uma corrida chamada Corrida de São Silvestre. Sim. Certo? Mas vamos supor que na corrida de São Silvestre, certo? Quem chegasse primeiro teria como prêmio a vida. E todos os outros iriam morrer. Imagine essa situação. Imagine essa situação. Forte, hein? Só um ia viver e todos os outros iam morrer. E você sabia que essa corrida um dia existiu na nossa vida? Sabe por quê? Quando nós tivemos o relacionamento, que o nosso pai teve o relacionamento com a nossa mãe, daquele relacionamento ali veio os espermatozoides. Não eram milhões de espermatozoides fazendo uma corrida pela vida? E só um chegou. E esse um sou eu. Então, no seu contexto, o senhor. No meu sou eu. No seu é você. Cada um tem o seu contexto. E no contexto do ouvinte, é você que está nos assistir. Que está nos assistindo. Então você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para ser um vencedor. Jesus já havia projetado a tua vida. Então, imagine só isso. Só essa fagulha já me traz a vontade de viver mais. Perfeitamente. Com certeza. Né? Então, nós estamos aqui por um milagre de Deus e devemos valorizar a vida e não ficar aí com um complexo de inferioridade ou complexo de superioridade, porque sempre haverá alguém mais rico do que eu e alguém mais pobre do que eu, sempre haverá alguém mais bonito do que eu e alguém mais feio do que eu, sempre haverá alguém mais sábio do que eu e menos sábio do que eu. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas Jesus, através da sua palavra, nos ensina a viver a vida de uma forma linda e maravilhosa como o Senhor nos deu. De forma inteligente, Salomão falou o seguinte: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Como falou o pastor no início, nem todo o tempo nós estamos no ápice. Exato. Há momento que nós estamos lá no vale. E precisamos empreender uma corrida para subir a ladeira. Mas em todo tempo, nós precisamos ter o azeite na nossa vida. E a presença de Deus, presença do Espírito do Senhor, que nos dá força sempre para recomeçar diante dos embates da vida. Tá certo, nós vamos ao segundo intervalo. Na sequência nós vamos voltar. Eu quero lançar uma pergunta para os pastores. E tem muitos irmãos cristãos, sociedade, pessoal da sociedade que não são crentes, que às vezes o nariz é maior do que o do outro, o olho é maior, igual o meu, um narigão desse tamanho aqui, abocono, queixudo, pesudo, e às vezes eu me sinto inferior aos demais. E tem muita gente que se retranca, não consegue se relacionar, não consegue conversar com ninguém, jovens sofrendo com essa doença, e até tentam tirar a sua própria vida. Nós vamos orientar à luz da palavra de Deus, você que passa por isso, porque você é lindo, você é um personagem que foi criado por Deus. Nós voltamos na sequência, nós vamos debater essa ideia no próximo bloco. Não sai daí porque eu volto com mais direto ao ponto para você. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora.
informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. Olá, eu sou o pastor Roberto Orweiler e apresento o programa Mensageiros da Última Hora. Eu quero convidar a você a assistir os nossos programas todos os domingos, às 22 horas. Deus tem uma bênção ao seu coração através da nossa programação. E a você que não teve a oportunidade de assistir o nosso programa aos domingos, terá a oportunidade durante a semana de assistir às nossas reprises. Portanto, não perca a nossa bela programação aqui na RCR TV. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Diego Vasconcelos e eu quero lhe fazer um convite muito especial. No dia 19 de julho, num sábado, a partir das 18h30, estaremos aí na sede, templo sede da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Uma celebração de louvor com banda ao vivo. Venha adorar a Deus conosco. Vamos estar buscando ao Senhor juntos. 19 de julho, a partir das 18h30, templo sede da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe. God bless. Sempre vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, minha resposta. Pois é, estamos de volta com mais um bloco do Direto ao Ponto desta segunda-feira. Que Deus te abençoe. Hoje, dia 7 de julho e friozinho aqui no extremo sul de Santa Catarina. O tema de hoje é como superar o complexo de inferioridade. Como superar o complexo de inferioridade. Muitas pessoas sofrem com isso, muitas pessoas se sentem inferiores a tudo e todos, não conseguem fazer nada, vivem uma vida frustrada. Os nossos pastores estão aqui respondendo à luz da palavra de Deus, muito aproveitoso, muito produtivo o primeiro e o segundo bloco. E nós estamos encaminhando para o terceiro bloco agora. E nós vamos entrar agora também trabalhando ainda mais essa questão, porque eu disse no bloco anterior que tem muitas pessoas que na estética, na própria estética da vida, no seu corpo físico, às vezes não nasce com cabelinho, meu cabelo é ruim, tem que passar gel. Alguns têm um cabelo liso, outros têm um cabelo crespo, outro tem um cabelo mais enrolado, enfim. E tem gente que não se aceita, pastor Luiz André Cercal. Tem gente que não aceita, por exemplo, o nariz. Meu nariz, olha o tamanho da naca aqui, olha lá. O narigão, estou quase deixando os pastores sem ar aqui. Se eu fosse olhar para os meus defeitos, eu não iria viver. Não iria viver. Olha o tamanho do olho. O olho é grande, meu irmão. Queixudo. Então, tantas pessoas também que se olham no espelho e vê tantos defeitos e não conseguem se relacionar com o próximo. Tem até dificuldade para arrumar uma namorada, para constituir uma família. E isso faz com que as pessoas, já tem dados disso, eu não tenho aqui para provar para vocês, mas eu já li em algum tempo, pessoas que já chegaram a tirar sua própria vida por causa desse complexo, desse monstro chamado complexo de inferioridade, pastor Luiz André Cercal. E esse conflito, ele já começa no colégio. As crianças são rejeitadas pelo nariz ou pela orelha, eles são discriminados. Chegam em casa chorando, sérios problemas para os pais.
O meu conselho é que cada um se estime do jeito que é, porque nem todos têm dinheiro, como os artistas de Hollywood e os poderosos das novelas e os bem-sucedidos financeiramente, para mudar a sua estética. E muitos mudam a sua estética, mas não mudam o seu coração, a sua mente. São vidas que ainda continuam frustradas. E quando eu falei no segundo bloco sobre o que as pessoas pensam de você, não deixe as pessoas ditarem o que você é. Se você é feio, bonito, alto, baixo, magro ou gordo, viva a sua vida em função do que você é. É uma passagem na Bíblia, no capítulo 4 do livro de Neemias, que esse cidadão, Neemias, estava construindo um muro em ruínas, que ninguém lá queria ir construir. E ninguém acreditava que aquele muro seria levantado uma segunda vez. Mas ele tomou a dianteira, tomou a decisão, um homem muito determinado, animoso, pegou um grupo de pessoas com ele e foi levantar esse muro. Houve zombarias quando esse jovem Neemias empreendeu levantar aquele muro. Houve um cidadão que disse: quando esse muro estiver pronto, uma raposa saltando em cima dele, olha o absurdo, uma raposa saltando em cima dele é o suficiente para derrubá-lo. Zombando, pastor. Zombando do jovem. Então ele aconselhou os demais que ficaram frustrados: não fiquem frustrados. É eles que estão com problema de verem o nosso trabalho. Vamos focar naquilo que estamos fazendo. E Neemias conseguiu construir o muro do seu auge, o muro do seu trabalho e o muro do seu bem-estar. Assim você, meu amado irmão e irmã e ouvinte que está a me ouvir, não pare de construir o seu muro do dia a dia. Não viva em função do que os outros pensam ou dizem. Viva em função daquilo que você é capaz de viver. E viva uma vida feliz, porque todos têm o seu imenso valor, o seu devido valor. Ninguém nessa sociedade está jogado à mercê imprestável. Todos têm o seu devido valor. Portanto, você tem um valor imensurável para Deus. Se apegue a isso e viva uma vida boa, feliz, tranquila, sossegada, para a glória e honra do nome do Senhor e para o seu bem-estar. Exato. Sempre haverá, pastor Cercal, na vida de um ser humano, um sambalate. Mas também sempre haverá um homem cheio do Espírito Santo para lhe abençoar e para lhe orientar. Eu me lembro, irmão Obadias, que isso faz uns quase 20 anos atrás, eu estava pregando numa campanha de cura e libertação, e no final da campanha veio uma jovem, pastor Cercal. A pele dela era toda escamosa, tipo escama de peixe assim, coisa feia mesmo, né? Aquela jovem, e veio com sua mãe, e ela pediu que eu orasse por ela, e eu, quando eu fui orar por ela, o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse assim: a doença dela não está na pele, está na mente. Ela tem complexo de inferioridade. E o Espírito de Deus me orientou com uma palavra simples. Diga para ela, quando ela ir na frente do espelho, para ela não se amaldiçoar, para ela não dizer que ela é feia, para ela não dizer que ela não tem vida, mas diga para ela que cada vez que ela chegar à frente do espelho, agradecer a Deus pela vida e dizer: eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu sou uma jovem bonita. Eu orientei ela assim. E terminou a campanha, orei por ela. E passou-se mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu fui pregar na mesma cidade. Uma senhora bonita, com o seu esposo, veio até mim me cumprimentar e disse para mim assim: o senhor me conhece? Eu digo: não, não lhe conheço. Não, o senhor não me conhece? Não, não lhe conheço. Eu sou aquela jovem que o senhor disse para mim, ir na frente do espelho, que eu era assim, assim, assim. Eu comecei a fazer exatamente o que o senhor falou, e Jesus me libertou, as escamas caíram, veio pele nova sobre minha vida, e hoje casei, sou mãe de filho,
e sou abençoada por Deus. Amém. Então, meus queridos irmãos, para toda questão na nossa vida há uma solução. Só que uma coisa eu vou lhe orientar: só conseguirá aquele que tenta, porque aquele que não tentar nunca haverá possibilidade de conseguir. Diante de qualquer situação, pastor João Fidelis, nós necessitamos de ser otimistas. Essa jovem recebeu um conselho de otimismo da sua parte, de chegar na frente do espelho e dizer: eu vou viver assim hoje, mas vou melhorar a cada dia e amanhã vai ser melhor que hoje. Mudou Ela a história dela, né? começou a se reproduzir para uma nova vida. No caso dela, certamente se tratava de uma maldição de pai, alguma maldição implantada, que ela conseguiu, através do poder da palavra, reverter. Há casos que não é tão fácil assim, mas quando nós nos tornamos otimistas, nós conseguimos chegar ao clímax, ao auge da questão que nós desejamos, porque Deus ele vai nos honrar dessa maneira. Dentro dessa questão de como a pessoa se vê, né? Na verdade, hoje a gente está vivendo em uma época que as pessoas estão buscando a perfeição da beleza, né? Então, geralmente a mídia está ditando esse padrão, Perfeitamente. né? E as pessoas vão na frente do espelho e eles não conseguem enxergar aquilo que eles veem na mídia. Então aí as pessoas começam a se sentir inferior, né? Diminuídos. E como você falou, uma das causas desse complexo de inferioridade é exatamente isso. É de a pessoa não se aceitar da maneira que ele é. Mas nós temos um caso na Bíblia Sagrada que vai enfatizar exatamente isso. A gente precisa ter cuidado de como a gente assimila o que as pessoas falam da gente e como a gente se vê, como disse o pastor Cercal no início. Nós temos o caso daqueles 10 espias que Moisés mandou espiar a terra de Canaã. Eles foram, espiaram a terra era boa, a terra que emana leite e mel, trouxeram o fruto, né? A Bíblia diz que trouxeram um cacho de uva, que precisou de muitos homens duas pessoas para carregar um cacho de uva. Mas a Bíblia diz que foi 12, mas 10 voltaram de lá com um complexo de inferioridade. Chegaram e disseram: ó, a terra é boa, está aqui o fruto, só tem um porém. Nós não vamos entrar na terra. Ah, por quê? Tem gigantes na terra. E uma coisa que me chama a atenção é que eles disseram assim: olha, nós nos víamos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quer dizer, ninguém falou para eles que eles eram gafanhotos. Ninguém falou para eles, mas eles estavam se sentindo dessa forma. Eles estavam se vendo como, através da ótica dos gigantes, olhando para eles. Então, hoje nós temos muitas pessoas dessa maneira. Ele se sente com esse sentimento de inferioridade, né? Assimilam palavras negativas que às vezes as pessoas transmitem para eles, né? E nós podemos observar isso, irmão Obadias. Isso aí acontece desde a criação. Às vezes um pai e uma mãe faz comparativos, por exemplo, eu vou comparar meu filho com o filho do meu vizinho, né? Isso não é um bom caminho. Isso não Você é. está criando dentro do Não, filho. isso é terrível, por quê? Porque, como falou o pastor João Fidelis, o pastor Cercal, cada pessoa nasce com uma característica diferente. Uns têm mais facilidade para assimilar alguma coisa, e a gente observa que tem pessoas que têm dificuldade para aprender, né, no colégio, aprender a ler, aprender a escrever, e de repente essa criança chega em casa, né, e o pai e a mãe dizem: não, mas você é um burro mesmo, você nunca vai saber nada, você nunca vai aprender. Vai criar o que nessa criança? Ele vai voltar no outro dia para o colégio com a autoestima dele arrastando a poeira. E vai sentir aquilo que o pai Exatamente. Eu sou burro, eu não tenho capacidade de fazer nada. Psicologicamente, ele vai crescer com dificuldade de aprendizado. Porque acontece muito de crianças que têm dificuldade no aprendizado que precisam ser tratados com psicólogos. Sim. Por quê? Porque lá atrás foi implantado na mente dele que ele não vai aprender, que ele nunca vai aprender. E a gente vê isso, infelizmente, no meio das famílias. Esse comparativo. Ah, por que você não é igual a fulano? Por que você não faz igual a fulano?
Não, nós precisamos entender que cada pessoa tem uma característica diferente e precisam ser tratados de forma diferente. E a gente fala nisso a respeito dos filhos da gente com os filhos do vizinho, mas, na verdade, isso às vezes acontece até dentro da nossa própria família. Por exemplo, uma família que tem 3 filhos, 4 filhos, eu, por exemplo, tenho 5. Eu achei que era para encher a terra sozinho, eu tenho 5. E eu observo que cada um deles, você precisa tratá-los de uma forma diferente. Porque cada um tem uma característica, mesmo sendo do mesmo sangue, da mesma linhagem, mas cada um deles tem uma forma diferente de ser tratado. Jesus trabalhou isso com os discípulos. Exatamente. Cada um dos 12 tinha uma personalidade diferente. Exatamente. Um era mais grosso, a natureza mais difícil. Na casa de Jacó, Também. quando surgiu José no cenário, Rubens se sentiu tão inferior ao ponto de jogá-lo em uma cova e traí-lo e vendê-lo. Muito bem lembrado. E essa forma de tratamento, ela pode causar um problema gravíssimo. Nós vamos ter o caso de Isaac, vamos ter o caso de Jacó e Esaú. A Bíblia é bem clara em dizer ali que Isaac amava mais a Esaú e aborrecia Jacó. Quer dizer, essa questão, por quê? Porque eles eram diferentes. Um tinha uma maneira diferente de viver, gostava da caça, o outro já era mais caseiro, gostava. Então, quer dizer, ali dentro dessa família, a gente vai observar que, apesar de ser uma família de Deus, né, a gente vai observar que houve uma falha ali na criação. Claro, a gente vai deixar de lado essa questão de plano de Deus, de projeto de Deus. Tudo isso a gente que lê a Bíblia entende que houve um trabalhar de Deus, mas a gente trazendo para esse tema de tratamento, de como tratar particularmente com cada pessoa, ali houve uma grande falha e causou um problema muito sério. Com certeza. Porque se não fosse a mão de Deus intervir, tinha dado um problema gravíssimo. O senhor citou um exemplo ali, pastor, dos pais e até dos amiguinhos da escola, que o senhor tratou sobre isso também, de um defeito que nós temos, alguém apontar lá o cabeçudo, lá o orelhudo, sei lá, e que hoje é denominado como o bullying. Na minha época não tinha isso. A gente ia para casa chorando. Oh, mãe, por exemplo, eu tenho um trauma da minha vida de infância, porque as pessoas da sociedade não conheciam a origem do meu nome, Obadias. O pessoal aqui acha bonito, mas lá na sociedade ninguém sabe de onde veio esse nome Obadias. Aí inventava tantos piadinhas com o meu nome que eu vinha chorando para casa. Pai, por que Obadias? Não tinha outro nome para colocar. E eu chorava. E Eliseu, o senhor estava contando, veio na hora, não tem nada marcado. Eliseu sofreu com isso, porque Eliseu era calvo. E os caras passaram lá perto de Eliseu, viu que ele era calvo. Olha lá o calvo, olha o carecão lá. Não era o calvo igual o pastor Fidelis. Mas ele era bem calvo mesmo, que a ponto do rapaz vou virar de sonho e ver. Nessa questão a gente precisa ter cuidado, você falando do nome. Eu, por exemplo, o meu menino tem 9 anos de idade. E o nome dele é Keniel Pimentel dos Santos. Ele não quer, de maneira nenhuma, que diga que o nome dele é Keniel Pimentel. Mas por que, meu filho? Não, porque aí lá no colégio eles me chamam de pimentão, eles me chamam de pimenta, eles me chamam, entendeu? E claro que a gente como servo de Deus, a gente trata ele de uma forma bem coerente. Agora ele já está entendendo. Mas se ele não tem um tratamento em casa dentro dessa questão, vai criar um trauma complexo. Pode entrar para uma doença de depressão. Então veja bem que tem tratamento. Não é só no campo da psicologia que há tratamento. Meu amigo, minha amiga que sofre com algum sentimento, procure um pastor sério, uma igreja séria. Coloca à disposição aproximadamente uns 25 a 30 pastores em Criciúma, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Coloco aí à disposição o pastor João Fidelis, setor 9, na rua Assembleia de Deus. Aqui mesmo na Central nós temos um gabinete que fizemos terapia pastoral de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. Todos os dias há um pastor. Você, minha amiga, minha irmã, venha com sua mãe, com seu esposo. Você que é filho, se não quer vir acompanhado, venha sozinho. Venha conversar sobre essa situação, para você ser livre disso, viver a sua vida de forma gostosa, maravilhosa e desfrutar da vida como ela é. Porque em meio à turbulência,
ainda dá para viver uma vida gostosa, boa, prazerosa, desfrutar dessa vida que Deus deu. Esse é o meu conselho para você que está nos ouvindo. Tá certo. Estamos chegando ao final do Direto ao Ponto dessa segunda-feira. Muito bom, muito produtivo. Que Deus abençoe. Pastor João Fidelis, Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amém, amém, irmão Obadias. Eu quero deixar aqui uma palavra profética para a tua vida neste final de tarde de segunda-feira. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo neste momento, que você é especial para Deus, que Jesus lhe ama profundamente e que algo de bom o Senhor tem na tua vida, mas você precisa se levantar dessa situação aonde você se encontra, desse mal que te persegue na tua vida. Você deve de procurar a presença do Senhor e o Senhor te levantará e tu serás uma bênção e darás o testemunho que Deus falou contigo através do programa Direto ao Ponto nesta tarde de segunda-feira, e eu tenho certeza que você será um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe, irmão Batias. Obrigado, pastor Valdecir. Agradeço a oportunidade e dizer aos nossos telespectadores, lembre-se, Deus te ama do jeito que você é. Tá certo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Luiz André Cercal. Deixou sua palavra já? Já deixei, estou agradecido, extremamente grato. Que Deus continue abençoando a todos de uma forma especial. É isso mesmo. Lembre-se, Deus não desistiu de te amar. Você é uma pessoa muito especial para Ele. Se tem uma pessoa que acredita em você, essa pessoa se chama Deus. Deus abençoe você. Direto ao Ponto desta segunda-feira vai dando um ponto final, mas nós voltaremos amanhã com um tema também muito importante que vai te ajudar a você a caminhar um pouco mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima oportunidade.